reais que foi disponibilizado pelo governo federal e que já teve, inclusive, reconhecimento pelo próprio Supremo Tribunal Federal, porque é um direito, em função dos custos, dos gastos que essas famílias têm. Mas acreditem, tem surgido golpistas tentando enganar também essas famílias. E é por isso que a gente está com a Alessandra para fazer esse alerta. Ela fala comigo direto da sede aí da FAEAL, tá certo? Aí no Benedito Bentes, né, Alessandra? A sede da FAEAL no Benedito Bentes. Querida, você pediu socorro e a imprensa, como sempre, ao seu lado, obviamente por reconhecer a luta das mães e avós, como é o seu caso, para tentar proteger essas mamães. Quer dizer que vocês conseguiram o direito de ter esses 60 mil reais, mas agora estão surgindo golpistas querendo também enganar vocês? Bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos aí da produção, bom dia a todos os ouvintes. Realmente, Marcos, é um momento bem difícil, sabe, para nós, e aí eu falo nós porque eu me incluo no meio. A gente vem recebendo várias mensagens de advogados, isso pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram, né, isso para as famílias, né, eu também recebi ligação, recebi mensagem, e a gente essa semana se deparou com pessoas, se passando por pessoas que trabalham em CRAS, e indo na casa de família. Só que depois, quando a gente começou a investigar, são pessoas que são de advocacia, e assim, é um momento bem complicado, porque são famílias, a grande maioria, famílias leigas, famílias que não sabem ler, principalmente dos interiores, né, e fica um momento muito delicado, né, para essa família. E a gente precisa garantir que esse recurso chegue para essa família, porque já é um recurso pouco, muito pouco, pela a demanda de cada criança, e assim, ainda ter que estar distribuindo, eu falo assim, distribuindo, né, dividindo para o advogado, fica muito difícil. Eu sei que o advogado estudou, eu sei que ele está trabalhando, mas nesses casos não precisa de advogado. A própria família tem direito a fazer essa solicitação, porque foi esse o combinado, né? Que vocês recebessem diretamente. Como é que as famílias podem fazer para ter o acesso ao dinheiro que não precisa de advogado nenhum, tá, gente? Presta atenção no que a Alessandra vai ensinar aqui. Essas famílias, elas podem estar ligando para 135, né, que é o telefone do INSS disponibilizado, e pelo aplicativo Meu INSS, que é o próprio aplicativo que essa família, que essa responsável tem, responsável legal por essa criança, e pode estar colocando a documentação, anexando toda a documentação ali pelo aplicativo. Não sabe? Procura um CRAS realmente na sede, lá do CRAS, para que aquela assistente social ajude, ou vá até uma sede do INSS, ou venha até a própria associação. A gente tem 2 assistentes sociais aqui que vai estar ajudando também, porque esse é um momento bem delicado para essas famílias. No caso de Alagoas, quantas famílias têm direito, de acordo pelo levantamento? Porque a gente está falando dos casos que ocorreram e resultaram do nascimento das crianças entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2024. Então, a gente está mais ou menos aí uma estimativa de quantas famílias? A gente faz uma estimativa de mais ou menos umas 400 famílias irão receber esse recurso. Certo. 60 mil reais. E, no caso, esse valor, se chegou a ele a partir de uma luta das próprias mães e pais, é isso, Alessandra? Isso. Esse valor, ele foi através da nossa PL, né, que era um projeto de lei que a gente estava tramitando. Inclusive, eu faço parte do Unisica, que é uma associação nacional, que engloba todas as associações que prestam assistência a essas famílias de cada estado. Eu sou secretária do Unisica. Então, desde 2018 que a gente vem lutando por esse projeto de lei. Ele foi tramitado, foi votado, e aí quando chega agora em janeiro, o presidente ele vetou, né? Ele vetou, e aí ele vetou, a gente achou que ele ia vetar imparcial, ele vetou total, e dando uma medida provisória
a essas famílias que eram desses 60 mil. E aí ficou essa medida, a gente trabalhando nela para ver se era implantada a comissão, que Ministério da Saúde, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Mulher, a Economia, todo mundo junto, e aí não se reuniram até o momento, então houve denúncia para o STF, e o STF sancionou, legalizou uma portaria que implantou esses 60 mil para estar disponibilizando para todas as famílias que foram afetadas pelo Zika vírus. Pois é, e essa liberação começou, de acordo com a decisão do STF, desde o dia 20 de maio. E aí o que você está se surpreendendo é como é que esses golpistas, em alguns casos até pessoas mesmas ligadas a escritórios de advocacia, descobriram o telefone e o contato de vocês, né? Porque é outra coisa que acaba fazendo com que o golpe tenha cara de verdade, porque como é que eles descobriram seu telefone, né? Então parece que de fato é alguma coisa que foi liberada aí de forma ilícita, mas com cara de legalidade. Por isso que as pessoas se atrapalham, né, Alessandra? É verdade, Marcos. E o que nos chama a atenção é isso, porque a gente não sabe se realmente quem está do outro lado são advogados. São Uhum. pessoas que trabalham realmente em escritório de advocacia. E como é que essas pessoas descobriram o telefone dessas famílias? Porque o próprio INSS que tem. Eu já não falo o meu, porque o meu vive aí nas redes sociais, mas o das outras famílias não. E por quê? Como foi que foi descoberto? Essa família está recebendo ligação e está sendo abordada de todo instante, toda hora. Né? Então, Uhum. assim, é muito preocupante e a gente se preocupa muito, porque a gente luta por garantia de direito de todas as famílias alagoanas. Eu queria que você falasse para quem está esquecido ou que não sabe como é a realidade das famílias que cuidam de uma criança que nasceu com a síndrome congênita decorrente do Zika vírus. A nossa realidade ela é bem complicada, ela diferencia um pouquinho de outras patologias, de outras deficiências, porque essa patologia, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, essas crianças, a imunidade delas são muito baixa, muito. Elas broncoaspiram muito rápido, né? A grande maioria agora está usando sonda. Então, fez também a cirurgia, porque estavam com a bexiga neurogênica. Então, aquela mãe, ela fica totalmente aos cuidados para cuidar daquela criança. A grande maioria abandonada pelos seus parceiros. Então, essa criança ela tem N sequelas em uma pessoa só. Então, a grande maioria não anda, bem sequelada mesmo, está com muita escoliose, precisando de cirurgia de escoliose, como se artrogripose também. Então, assim, bem complicado, sabe, Marcos? Então, assim, no momento que essas crianças gripam, eu costumo muito dizer isso, e essa é uma grande luta nossa. Com esse tempo mesmo, essas crianças elas gripam muito rápido, pela Uhum. imunidade ser muito baixa. Então, elas em si já ingerem já aderem a uma pneumonia. E se Eu não cuidar entendo. logo, vai para uma sepsia e essa criança entra em óbito. Então é muito rápido. É muito Muito, rápido. muito, muito É mesmo. alimentação especial, é fralda, é a cadeira de rodas, né? Eu encontrei com você recentemente no Sesmac. As crianças que a gente fazia matéria pequenininhas hoje estão grandes, né? Nas cadeiras. E como é que se diz? O desenvolvimento do corpo continua. Tem que fazer a cirurgia da bacia para poder ter a condição de ficar sentada adequadamente. Quer dizer, é muito desconfortável, né? Algumas ficam deitadas permanentemente, então por isso que até tem a questão da dor nas costas também, né, Alessandra? Isso, exatamente. A grande maioria ficam deitada, porque ou está deitada na cama ou está na cadeira de roda. Uhum. Né? A mãe também não fica todo o tempo, toda hora com ela no braço, porque tem crianças que estão muito maior do que as mães hoje. Meu Verdade, neto mesmo está maior do que eu, não aguento mais pegar ele no braço. é Né? verdade. A diferença é que o meu anda. Mas a gente tem criança aqui que precisa, a gente já colocou aqui na associação, um fisioterapeuta homem para poder estar atendendo essa criança, porque para poder pegar, aguentar com o suporte, né, o peso da criança. Então, essa mãe não aguenta mais. Não aguenta. Então, é uma luta diária, diária. E a cadeira de roda, nós sabemos, as OPM, cadeiras, OTES, é a cada 2 anos, né, que é entregue pelo SUS. Mas quando a gente dá entrada, a tabela do SUS, por ela estar defasada,
da entrada, fica 3 anos na fila de espera. Então, isso é muito complicado. É muito complicado. Pois é, gente, 60 mil para algumas pessoas que estão crescendo o olho com ambição, parece muito dinheiro, mas para a realidade de luta dessas mães, como disse a Alessandra, pararam, não conseguem trabalhar, foram abandonadas por seus companheiros, são verdadeiros anjos cuidando de outros anjos e precisam desses recursos. E aí surgem agora esses golpistas, em alguns casos se passando por advogados, e em outros até profissionais reais, e se for verdade que são advogados, a OAB vai puni-los, porque não é para fazer esse tipo de golpe, e na verdade não precisa aí de advogado coisíssima nenhuma. Você pode pedir ajuda diretamente no CRAS, tá certo? Pode pedir ajuda na FAEAL e também pelo INSS, ligando pelo 135. Eu queria que você desse aí o contato da FAEAL e também o Instagram, Alessandra. O nosso contato tem o 87280831, que é esse meu, né? Tem o 88804-4675, também, que é aqui da FAEAL. O nosso Instagram é a FAEAL, ou Família de Anjo, pode colocar, que vai nos encontrar, e pode nos chamar no direct. E a nossa sede fica aqui no Conjunto Professor Paulo Bandeira, na quadra 13, número 1, Benedito Bentes 2. É só vir até nós, e aqui a assistente social vai estar ajudando a dar entrada na sua indenização de parcela única dos 60 mil. Pois é. Queria agradecer a você, queria agradecer aos colegas jornalistas que estão repercutindo essa luta para que a gente proteja essas crianças que tiveram esse destino triste por conta do mosquito do Zika e que tem as mães e os pais fazendo esse cuidado e que precisam dessa atenção, tá? Então a gente está cumprindo a nossa missão, a TV Gazeta fez ontem pauta, hoje nós estamos fazendo, a gente espalhou isso para outros colegas jornalistas porque é uma pauta para ajudar essas mães e pais. Queria que você melhorasse da sua gripe, saúde, a gente precisa de você. Você é uma lutadora, parabéns aí por isso. Qualquer coisa é só nos acionar, Alessandra. Você sabe que pode contar conosco. Um beijo no seu coração. Beijo, muito obrigada a todos vocês. Obrigado, Marcos. Valeu. Tá aí, essa é a Alessandra Ora, uma lutadora, gente. Agora, a covardia do marido, né? Os homens, realmente, nós precisamos, assim, de fazer uma reprogramação. Como é que você casa com uma pessoa, como é que você tem um filho, aí por alguma razão ele tem uma doença, uma síndrome, a primeira coisa que esse canalha faz é abandonar a mulher. É realmente uma vergonha dos homens, né? Isso não é papel de homem, é terrível isso. 7 horas.